Muito obrigada, Senhor, por esse dia que o Senhor fez. Muito obrigada, Senhor, porque acordamos, nos alimentamos, trabalhamos. Estamos agora aqui, Senhor, reunidos, em favor do Teu nome, nesta aula, Senhor, que certamente, mais uma vez, vai edificar a nossa vida cristã, o nosso lar, onde quer que estejamos. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue falando aos nossos corações, através da Tua palavra, que é fonte de vida e salvação. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor que é abundante em nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós, hoje, desde sempre. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom. Muito obrigada, Senhor, por Tua misericórdia. Te pedimos, Senhor, que nessa noite possamos aprender mais de Ti, que o Senhor abençoe o professor, o pastor, que o Senhor continue dando sabedoria e discernimento, para que ele possa nos conduzir nos teus caminhos, Senhor, através da tua palavra, que é aqui pregada, que é dita, que é ensinada. Que o Senhor possa abençoar cada um dos nossos irmãos, nossos colegas que estão aqui, que nós possamos, Senhor, frutificar com tudo que estamos aprendendo aqui nos nossos lares, nas nossas vidas, no nosso trabalho, na nossa igreja. Em nome de Jesus, que essa noite seja abençoada, Pai. Mais uma noite abençoada por Ti. Que os colegas, os amigos aí que vão pregar essa disciplina que hoje vai começar, seja para a honra e glória do Teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Irmã, Boa noite a todos. boa noite, querida. Irmã Maria Aparecida, eu desativei seu áudio. Tenta colocar sua câmera de um jeito que a gente consiga te ver, porque tá inclinado. Aí. Ativa aí seu áudio, irmã. Que eu tinha desativado porque estava... É só apertar no microfonezinho aí. Pronto. Pronto. Bom. Boa Então, noite. a senhora tem 10 minutos, viu? Eu puxo o paletó. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Irmãos, hoje eu vou apresentar no livro de Jonas. Eu vou ler rapidão 2 versículos, que é o versículo 1, do 1 ao 6, e 3, do 1 ao 4, mas vou ser bem breve. Meu objetivo é levar as pessoas a se arrepender de seus pecados e voltar para Deus. Como eu disse, o meu texto, né? O meu tema é a fuga de Jonas. Não, meu título é a fuga de Jonas e o tema é a segunda chance. Eu vou ler rapidão na Bíblia, senão não tem como levar a mensagem. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e se fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um a seu Deus, e lançaram ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca teu Deus. Talvez assim se Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. No capítulo 3, do verso do 1 ao 4, veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive
era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de 1 dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Amém? Bom, o texto, irmãos, eu não li o capítulo 1 inteiro, porque eu acredito que todos já conhecem muito bem esse livro, né? São só apenas 4 versículos. Mas nesse livro, Jonas, eu pude ver o quê? Eu pude ver o tamanho do poder de Deus. E ver também que ele está no controle de todas as coisas. Todas as coisas, o Senhor está no controle. Então, no capítulo 1, vemos que veio a palavra de Jonas. Mas Jonas fugiu da presença de Deus. Por que Jonas fugiu? Porque o ódio de Jonas estava tão enraizado pelos nenivitas que resolveu desobedecer a Deus, a cumprir uma tarefa que ele achava que era impossível e injusta. A ilustração, não precisa apresentar, né, pastor, mas eu vou falar, ilustração. Quando eu não lia a Bíblia, eu achava que era apenas uma historinha infantil. Eu achava. Mas fazendo essa observação, depois eu fui conhecendo a Bíblia, fui lendo e aceitei Jesus na minha vida, então eu fui tendo muita curiosidade e fui lendo a Bíblia. Então eu descobri que lá em 2 Reis, no capítulo 14 e versículo 25, vi que o profeta Jonas, ele é identificado como um personagem histórico no tempo do reinado de Jeroboão II. Lá em Mateus também, no capítulo 12, 38, no verso 38 até o 41, tem outro livro também de Lucas. Lucas. Também tem uma referência, sim, que Jesus faz uma ligação entre ele e o sinal de Jonas. Eu achei muito, muito importante essa observação que eu fiz. Então, na aplicação, eu comecei a iniciar meus tópicos. Então, fugir e desobedecer a Deus não é um bom negócio. Nós vimos que não é um bom negócio. Nós vimos o que aconteceu com Jonas. E quando desobedecemos a Deus, a tendência é nós fugir e esconder. E quando isso acontece, tomamos um caminho errado, saímos da cobertura de Deus. Isso nós podemos ver com os personagens bíblicos, com Adão e Eva, né? Adão e Eva, quando desobedeceu, eles se esconderam do Senhor. E precisou até fazer uma roupa para ele, porque ele descobriu, né? Todas as coisas. Ele cobriu as coisas também. O tópico 2. Deus não desistiu de Jonas. Nós vimos aqui na palavra que Deus não desistiu de Jonas. Deus queria usar Jonas, que causam... E aí ele causa uma tempestade na vida de Jonas. Muitas vezes, irmãos, acontece em nossa vida também. Quando desobedecemos, às vezes, uma tempestade daquelas muito difíceis. E quero concluir essa palavra, irmãos, com o capítulo 3, né, que fala assim: veio a palavra de Deus a segunda vez a Jonas. Eu queria chamar a atenção nessa parte dos irmãos.
Eu queria chamar a atenção, irmãos, porque a nossa vida com Deus é a segunda chance. Deus nos oferece a primeira, segunda, terceira, quarta, assim por diante, a chance todo o tempo. O fato de Cristo ter morrido na cruz para pagar nosso pecado e nos salvar é para termos a segunda chance. A segunda chance é o que você está fazendo. Não, aqui é uma pergunta. E o que você está fazendo com a segunda chance que Deus te deu? Talvez hoje, agora, Deus está dando a segunda chance. Mas nem sempre vivemos essa segunda chance. Nem sempre agradamos a Deus. Nem sempre temos atos que glorificam a Deus. Deus vai chamando a atenção. Tem gente que tem a chance todos os dias. Deus vai chamando a atenção. Deus quer que nós vivamos como Ele quer. Ele nos salvou da morte. Ele nos salvou. Ele nos salva todos os dias. Veja o profeta desobediente, né? Deus salvou ele da morte. Ele poderia ter morrido afogado, mas Deus é tão misericordioso que não deixou Jonas morrer afogado. Então, Deus é maravilhoso. Eu quero agradecer. Então, irmãos, o homem regenerado, ele precisa entender o poder da cruz. Amém? Eu quero agradecer. Eu quero orar neste momento, rapidão, quero orar, pedir ao Senhor, agradecer ao Senhor, sermos grata por cada vida, de cada aluno, e ser grata também pela vida do pastor Alexandro, que ele é disponível para nos ensinar. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor o abençoe, e o cura também, né? Porque parece que está meio enfermo. Assim, eu oro em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Tá vendo, irmã? É muito rápido. Sobreviveu. Sobreviveu, tá vendo? Glória a Deus. É isso aí, é muito bom. A gente tem que se desafiar mesmo, né? E eu fico muito feliz com a sua vontade, com o seu desejo de querer falar. E a gente tem que fazer isso, porque eu penso assim que eu tive um começo na vida de pregação, né? E todos nós, se a gente não aceitar esses desafios, a gente vai vai entrando num casulozinho, achando que a gente vai conseguir, e a gente tem que se desafiar, viu? Muito bom, Deus abençoe. E eu lembro de uma senhora de Feira de Santana, eu sempre cito essa irmã, eu não lembro o nome dela, mas ela era de uma igreja, eu acho que é uma igreja pentecostal, lá de Feira de Santana, e eu conhecia o filho dela, né, mas ela pessoalmente não conhecia ainda. Aí, quando eu a conheci, eu fiquei sabendo que ela dirigia uma célula, ela tomava conta de uma célula da igreja dela, né? E aí, eu conversando com o filho dela, meu amigo, né? Aí ele falou assim, rapaz, você acredita? Minha mãe não sabe ler e escrever, e ela nem gosta de dizer isso para ninguém. Pouca gente sabe. Mas minha mãe pediu ao pastor para dirigir uma célula, e uma das maiores células da igreja é a dela. Uma das maiores células. E aquilo me deixou, assim, impressionado, sabe? Então, é isso, a gente tem que se desafiar. O texto que a senhora trouxe é um texto muito, muito bom de trabalhar, né? Inclusive, no meio congregacional, esse texto ele é muito mencionado, né? Por conta da questão lá de Sara com as crianças, ensinando na primeira escola dominical. Então, é muito bom. É um texto gostoso de pregar. E é isso que eu dou a dica para vocês. Comecem por textos
mais simples, né, mais fáceis, que vocês tenham mais facilidade, tá, para falar. O nervosismo é normal, sabe? A questão da estruturação, que a gente ainda não tem, assim, às vezes, aquela coisa de estruturar tudo como a gente planeja. Isso me frustrava muito quando eu comecei, porque eu colocava uma coisa no papel, mas na hora que eu ia falar, sabe? Eu não conseguia levar tudo naquela ordem que eu tinha planejado. Mas, assim, abençoa do mesmo jeito, né? E aí, aos poucos, a gente vai pegando, viu? Mas muito bom, foi bom te ouvir. E foi melhor ainda ver a senhora querendo falar, que é isso aí. Eu espero que mais pessoas se encorajem aí, tá certo? Inclusive, gente, hoje aqui, talvez não dê para muitos falarem, mas eu estava até pensando aqui, né, com essa participação da irmã Maria Aparecida, de repente, se os irmãos toparem, a gente pode começar as aulas sempre com alguém trazendo, né, uma reflexão. Eu acho que isso é interessante. Agora, vocês têm que se desafiar e me procurar também. Pastor, deixa comigo que, né, na próxima aula eu quero trazer assim uma reflexão, porque aí a gente vai também sendo abençoado, sendo alimentado, né? Aqui tem muita gente vocacionada, talvez Deus está querendo falar aí, ó, cuidado, você que está fugindo, né, irmão? Você que está fugindo, né? Você fica esperto, viu? Que o peixe vai passar e vai te pegar. Deus abençoe. Rafa falou comigo no privado, eu não sei se se ele se organizou, se deu tempo, que Rafa uma correria danada. Ó, levantou a mão, chega, arrupiei. Chega, arrupiei. Pronto, Rafa, ativa seu microfone aí. Vou. Pois, pastor. Paz. Pode Tá me falar. ouvindo? Bem, É que eu tava organizando aqui porque o computador de Amanda tá ligado do lado e tem que desligar o áudio do dela. Mas não tá tendo nenhum tipo de problema de som aí não, né? Tá tudo não, limpo? perfeito. Tá perfeito. Maravilha. Paz do Senhor a todos. Hoje eu queria trazer um tema que, na verdade, acabou que por coincidência eu acabei recebendo uma oportunidade para levar uma palavra na igreja, se eu não me engano, 2 semanas atrás. E acabou que eu meio que mesclei essa oportunidade de levar a palavra com o trabalho do professor, porque essa palavra já estava queimando no meu coração por um tempo, aí eu resolvi organizar ela num sermão e trazer para a igreja e trazer hoje aqui num curto intervalo de tempo para os irmãos. Deixa eu só colocar um cronômetrozinho aqui para não O pessoal me tá pedindo perder. para ativar a câmera. Eu não tenho câmera. Ô, tranquilo. Então, jogue duro. Quem me conhece sabe que não é por feiura, não, muito pelo contrário. Mas enfim, Fica à vontade. vamos lá. O texto que eu resolvi trazer para os irmãos se encontra lá em 1 João 3,15. E eu queria contar aqui uma pequena curiosidade antes de ler o texto. Na verdade, uma pergunta, né? Junto com essa curiosidade que eu estava vendo esses dias atrás, que existem pessoas que não são a favor da adoção. E a gente pode até ficar um pouco curioso, né? Como é que pode existir pessoas que são contra a adoção, sendo que a gente está vivendo num tempo que tem gente adotando bebê de mentira, né? Os famosos bebês reborn aí. E isso me pegou um pouco, e eu tive refletindo sobre isso um tempo atrás. Eu cheguei a uma conclusão de que as pessoas aí do mundo, elas podem até ser contra a adoção, mas nós que somos crentes jamais podemos ser contra a adoção, pelo simples fato de que nós só somos filhos de Deus Pai, porque somos adotados por Ele através da obra de Cristo Jesus. E em cima disso, eu queria, antes de continuar, ler esse texto que se encontra lá em 1 João, capítulo 3, versículo 15, que vai dizer assim: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. É um texto que é um pouco pesado, e eu acho que é justamente aquilo que João quis trazer, esse peso, essa verdade, traga de uma forma bem dura, porque às vezes a gente tem aquela comparação, né, de vivermos como um corpo unido, nós somos um corpo unido, espiritualmente falando,
E por vezes, às vezes, quando a gente traz essa palavra de que somos um corpo, muitas pessoas podem ter um entendimento errado, se não bem explicada essa passagem de sermos um só corpo, que você pode viver ali sem um olho, você pode viver sem um rim, você pode viver sem um dedinho. E aqui eu já acho que esse texto ele já traz um peso um pouco maior para aquilo que devemos levar para com a vida de igreja, para com a vida de comunhão com os irmãos. Eu vou tentar não me estender muito. Então, como eu tinha dito, existem pessoas que não são a favor de adoção. Eu queria trazer aqui lembrar aos irmãos uma passagem que se encontra lá em Romanos 8, que vai dizer bem assim para nós: porque não recebemos o espírito de escravidão, por outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Paulo traz essa mensagem ao povo de Roma, aos romanos, e o peso dessa passagem, quando contextualizado para o sentido daquele tempo, traz uma mensagem muito, muito importante para nós como cristãos, porque naquele tempo, para você se tornar filho legítimo de alguém, você não necessariamente precisaria ser de sangue, filho de sangue daquela família, daquela pessoa. Existia ali um período de, se não me engano, 7 ou 9 dias, em que o bebê havia nascido, e cabia ao pai decidir ou não se ficaria com ele, quer seja ele de sangue ou não. Se o filho nascesse de sangue, nascesse da própria da relação entre o pai e a mãe, ele precisaria ser apresentado como um filho adotivo para que ele pudesse ter todos os direitos legais, caso aceito como filho, e se caso ele não fosse aceito como filho, ele não teria nenhum tipo de obrigação com alguma dívida do pai quando ele falecesse ou algo do tipo. Assim também, se aquele filho não fosse um filho legítimo de sangue, ele poderia ser tido como um filho legítimo uma vez que ele fosse adotado. Então, todos os direitos de filho, naquele tempo, vinham através da adoção, independente se fosse um filho de sangue ou não. E eu digo isso porque, para nós, é também dessa mesma forma com Deus. Deus deu seu único filho de sangue, por assim dizer, entre aspas, para que nós, filhos ilegítimos, filhos que foram contra tudo aquilo que Deus ordenou como sendo justo, nós que antes de Cristo éramos filhos bastardos de Deus, criação bastarda de Deus, fomos tomados como filhos legítimos de Deus, através do sacrifício daquele que era o filho de sangue, entre aspas, por assim dizer, de Deus. Então Deus, ele entregou aquele que era o legítimo filho dele, para ter a nós como filhos adotivos e assim legítimos com todos os direitos de filho. E eu trouxe toda essa contextualização porque eu acho importante para que a gente entenda que a gente não é meramente irmão por conveniência do destino, ou porque a gente frequenta a mesma igreja, ou porque a gente faz parte da religião evangélica no Brasil, mas porque somos remidos e adotados por um Pai espiritual, supremo, divino, que é todo-poderoso, nos adotou como filhos e hoje nos encontramos aqui, vivendo como igreja santa dele, como filhos e, consequentemente, como irmãos. E como eu li no texto, uma das preocupações de Deus na sua escritura é nos ensinar a viver como irmãos. No texto que eu li no começo lá de 1 João, diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ele traz um peso muito grande para que a gente entenda o quão importante Deus quer que a nossa relação como irmãos venha a se dar. Porque ele deixa bem claro, se a gente odeia, somos considerados assassinos. E esse peso assassino é exatamente isso mesmo que quer dizer. Somos assassinos. A gente está ali matando uma comunhão com o irmão. Eu vou trazer aqui para os irmãos, tentar ser o mais breve possível, formas em que esse ódio costuma ser manifestado na igreja dos nossos tempos e se manifestou na igreja ao longo dos anos. O primeiro caso, e talvez o mais conhecido de todos aqui, seja o caso de Caim e Abel, onde ali o ódio entrou no coração de Caim através da inveja. Lá em Gênesis capítulo 4, do 8 ao 9, fala que ele matou o seu irmão por conta de um sacrifício que havia sido apresentado pelos dois a Deus, e Deus considerou o sacrifício de Abel justo, e o de Caim, Deus considerou
o sacrifício de Abel e nem sequer considerou o de Caim. Isso trouxe a Caim uma inveja muito grande dentro do coração dele, a ponto de ele matar o próprio irmão. E o que eu queria trazer de ponto-chave de mais importante aqui nessa passagem é que percebam que ao Deus chegar até Caim para poder falar sobre o acontecido, reparem que lá no versículo, deixa eu pescar aqui, logo em seguida ele chega para Caim e vai dizer, não questionar por que ele havia matado o irmão dele, não questionar, não dar bronca em cima de Caim, falando, você sabe que o seu sacrifício não foi um sacrifício que era agradável a mim, mas sim um sacrifício que foi um sacrifício daquilo que te sobrou, daquilo que tinha de resto ali da sua plantação, e já o sacrifício de Abel era um sacrifício do cordeiro primogênito, se eu não me engano, um sacrifício puro, um sacrifício digno. Mas reparem que Deus não repreende ele nesse sentido, mas sim ele chega para Caim e pergunta, onde está o seu irmão? Aqui o que Deus mais se importa é o que tinha acontecido com aquela união que eles tinham, aquela comunhão que eles tinham. A primeira coisa que Deus vai atrás é de questionar isso. E ele questiona isso, e isso nos dá um entendimento ainda maior de que o que Deus está aqui preocupado a princípio é da comunhão de um irmão para com o outro. E esse ódio que Caim teve dentro do seu coração fez com que ele matasse o irmão, como a gente assim já viu. E esse ódio que trouxe essa consequência, trouxe uma consequência ainda maior para ele, porque ele foi tido como maldito por Deus, foi amaldiçoado pelos dias que ele restava na terra por Deus, lá em Gênesis 4:11. E outra forma também, para tentar ser mais breve, em que o ódio pode ser manifesto dentro do meio da igreja do Senhor, é quando somos corrigidos por um irmão. Às vezes somos corrigidos por um irmão de forma... muitas das vezes que o irmão está certo e a gente está errado. Porém, aquele ego que a gente nutre dentro da gente faz com que a gente sinta um ódio do irmão a ponto de que a gente fica preso às nossas próprias verdades. Tem uma passagem que eu não vou ler ela, mas se os irmãos quiserem ler mais para frente, após a aula de hoje, se encontra lá em Gálatas capítulo 2, do 11 ao 14, quando Paulo repreende a Pedro, melhor dizendo, porque Pedro estava ali assentado numa mesa com os gentios, e ao ver que tinham judeus chegando àquela mesma localidade ali, Pedro deixa os gentios e vai se sentar com os judeus, ele faz uma acepção, e Paulo repreende ali Pedro, porque ele estava deixando de se assentar com os gentios para se assentar com os judeus. Trazendo para os nossos tempos, é como se a gente fizesse a acepção de que a gente está ali sentado com aqueles irmãos que mais são deixados de lado, aqueles irmãos mais tímidos da igreja, vamos dizer assim, e a gente vê que está chegando ali uma liderança muito forte, muito poderosa ali na igreja, muito influente, e a gente sai de perto daqueles irmãozinhos e vai sentar com as lideranças influentes para que a gente venha ter mais prestígio. E daí chega um irmão lá e te repreende. Você não devia fazer isso. Hoje somos remidos pelo mesmo sangue, somos irmãos, e independente de onde quer que a gente sente, a gente está sentando em comunhão como um corpo. E a gente não deve deixar que ódio tome conta do nosso coração nessa circunstância, porque se a repreensão do seu irmão for de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz como sendo verdade, você deve aceitar no seu coração como mansidão e deixar que Deus trate, para que você seja cada dia mais tratado pela mão do nosso Senhor. Uma outra forma qual o ódio costuma se manifestar na igreja é quando somos feridos por um irmão de forma injusta. Quando a gente é ferido por algo que a gente sabe que é injusto, não tem nada na palavra de Deus condenando aquilo, mas a gente é ferido. Muitas das vezes a gente sofre consequências de algo que a gente nem sequer fez. E isso acaba deixando, se não vigiarmos, um ódio sendo gerado dentro do nosso coração. E se deixarmos esse ódio ser gerado dentro do nosso coração, assim como foi lido no começo, a gente vai estar assassinando aquela comunhão com o irmão, assassinando o nosso relacionamento com o irmão. E um exemplo disso se encontra na história de José do Egito. José do Egito, ele não foi repreendido de forma injusta pelos irmãos apenas. Ele tentou ser morto, os irmãos tentaram matar José. E percebam que após eles tentarem matar José, eles não tiveram sucesso nisso, e não só isso, Deus levantou José como governador do Egito,
E após todo esse processo que a gente já conhece bem, ele teve um novo encontro com os irmãos. E algo que eu queria ressaltar aqui, se encontra lá no capítulo 45 de Gênesis, versículo 14 e 15. Para mim, uma das partes mais lindas dessa história, que vai dizer assim, eu vou ler aqui para os irmãos. Após José, durante todo esse processo, se reencontrar, vai dizer assim: então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. E em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Imagine como maravilhoso a gente trocar lágrimas de um assassinato para com seu irmão por lágrimas de compaixão, de reconciliação. Essa mensagem é maravilhosa. E para finalizar, para não tomar muito tempo, eu queria dizer quem é José comparado ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquele que é o exemplo supremo de homem para nós, a ser seguido. Jesus Cristo, ele, como vai dizer lá no livro de Isaías, no capítulo 53, foi como ovelha muda para ser abatido. Ele nos amou, ele homem sem pecado, homem sem defeito, filho primogênito de Deus, filho unigênito de Deus, se entregou por nós, deixou com que o Pai o moesse e fosse agradável esse sacrifício para que nós pudéssemos ser adotados e ser filhos. Ele se entregou por nós. E eu queria abrir aqui um parênteses, porque tem um versículo que geralmente, creio eu, que a maioria dos crentes conseguem dizer todos juntos de uma só vez, lá em João 3,16. Vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente fala esse versículo de cós salteado, mas tem uma curiosidade que a gente pode reparar. Em 1 João, carta de 1 João 3,16 vai dizer assim: nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. É uma coincidência que é uma palavra até difícil de usar, porque acho que no meio cristão é um pouco complexo dizer que é coincidência. Acho que tudo é muito bem arquitetado por Deus. E se a gente for reparar, é bem isso. Deus se entregou por nós. E assim como Deus se entregou por nós, nós também devemos se entregar pelos nossos irmãos. E aqui para deixar uma pequena aplicação para os irmãos, imaginem vocês aí, que vocês estejam nutrindo ódio no seu coração contra o seu irmão. Imagine esse ódio como sendo uma brasa de fogo, uma brasa de chamas. E você segura essa brasa com todo o ódio na mão a ponto de querer arremessá-la no seu irmão. Mas percebam que ao você segurar com toda a força que tem no seu coração, todo o ódio para jogar no seu irmão, você não está atingindo o seu irmão, você está queimando a sua própria mão. Então eu queria convidar os irmãos nessa oportunidade a deixarmos essas brasas, esse ódio, essa brasa de fogo que queima ao a gente nutrir ela no nosso coração, deixarmos essas brasas de lado e trocá-las pelas brasas que Isaías viu ao encontrar os serafins lá no céu. Brasas que, ao tocarem aos seus lábios, renovaram ele a ponto dele ser purificado daqueles pecados que ele estava ali se questionando naquele momento. Troquemos essas brasas de ódio que nos fazem perder a nossa comunhão com o nosso irmão e troquemos por essas brasas que nos renovam, nos fazem novos pela palavra de Deus, pelo amor de Deus, e que esse perdão venha morar dentro do nosso coração para com o nosso irmão. Em nome de Jesus. É muita glória. O homem deixou as brasas aí na mão da gente agora. Deus abençoe, Rafa. Deus abençoe. Palavra necessária, né, para nossas vidas. Deus está falando. Falou através de um peixe que vai pegar a gente aí que está fugindo. Né, João? O João está sorrindo ali. E agora Deus está falando para a gente liberar o coração mesmo e perdoar, né? Perdoar. O ódio, ele não é construído do nada, né? Ele não é construído do nada. O ódio, ele é reflexo, né, de relações quebradas. Então, a gente precisa realmente construir certo em todas as áreas da nossa vida. Amém? Deus abençoe. Bom, gente,
assim, até onde eu lembro, mais ninguém me procurou, tá? Então, se tiver mais alguém aí escondido aí, não fuja igual a Jonas, não, né, irmã? Não fuja igual a Jonas, não. Mas, assim, eu queria, assim, para a gente fechar essa parte aqui, e a gente entrar na parte da geografia, já apresentando a disciplina, eu queria fazer algumas observações. Carlinhos, pronto, varão. Você vai querer pregar ou só quer comentar alguma coisa? Que aí, fala para mim, hein? Fala, varão. Ô, pastor, primeiro, boa noite a todos. Você vai Graça e paz. pregar? Eu ia ler o meu aqui, né? Que eu falei semana passada que faria hoje, mas eu tô no tempo da muito, não está sendo muito favorável. Respira rapidinho, só fazer um comentário rapidinho aqui, e aí eu te dou a palavra. Pode ser? Pode ser? Tá bom, pastor, pode ser. Então, Sim. aí, queridos, deixa eu só desativar seu fone aqui rapidinho, porque está fazendo ruído aqui. Daqui a pouco você ativa, tá? Então, eu quero fazer aqui uma observação a princípio, depois eu faço as demais, tá? Tentem, de todo jeito e em todo tempo, a se conectar com o público, tá? Gente, o segredo, se é que existe segredo, né? O segredo da boa comunicação é você saber com quem você está falando. Você demonstrar preço com quem você está falando, tá? Não é que você despreza, não, é o nervosismo, é aquela coisa da impessoalidade. É desafiador, porque a gente está aqui num ambiente tecnológico, a maioria com a câmera desativada, uns porque não tem, outros porque não querem ativar, outros porque ficam acanhados, é normal. Então, assim, é desafiador, mas tentem, tá? Mesmo nesse ambiente aqui, tente se conectar. Não sei se vocês já observaram, mas os neopentecostais, eles fazem isso com muito primor. O cara está na televisão, ele está falando com aquela senhorinha que está lá deitada na cama dela, como se ele tivesse sentado na cadeirinha, na beira da cama dela. Entendeu? Então, assim, isso não é em vão. Isso não é em vão. Então, perceba, as cartas que foram escritas pelos apóstolos, o grau de personalização que Paulo, por exemplo, emprega na carta. Por que Paulo cita nome, gente? Numa carta que vai ser lida. Por quê? Porque ele está querendo criar uma identificação. Na hora que o arauto lia a carta, pensa aí que ele começa com a saudação para a igreja, ele elogia a igreja. Para que isso? Porque isso é um recurso. Então, assim, comece sempre se conectando com as pessoas. Graça e paz, meu irmão, que igreja linda, que igreja maravilhosa. Você está mentindo? Não. Não, se a igreja for feia, você fala outra coisa. Né? Você diz outra coisa. Irmão, que louvor lindo que a gente acabou de cantar e tal. Você está se conectando. Irmãos, a satisfação está aqui com vocês. Ei, você que está me ouvindo aí, ó, você que está com a sua câmera desligada. Vou pegar aqui o gancho aqui do sermão de Rafa, né? Quem aqui que tem irmãos? Comenta no chat rapidinho aí para mim aí, ó. No 3, 1, 2, 3. Quantos irmãos você tem? Vai rapidinho. Você que está aqui me ouvindo nesta noite, ó, Rafael tem um irmão, Solange tem 2. Olha eu me conectando. Rosenilda, minha irmã, 6. Eita, Wilson. Quando junta esses irmãos tudo, deve ser um negócio forte, viu? Um churrascão. 9. Meu pai eterno. Filha única, isso ali. Ô, privilégio, ô, coisa boa. Então, assim, Edmundo, meu rei. Gente, mas vocês estão bem de irmãos, viu? Então, perceba. Eu tenho 11. Eita, glória. Eli, 13? É sério isso? Você não digitou errado, não, irmã? Percebam que uma coisinha que eu fiz aqui agora, eu trouxe todo mundo para a aula. Entendeu? Então, assim, peça para Deus, o que é que eu posso, né? O que é que eu posso
no momento que eu estou ministrando a tua palavra. Não precisa ser engraçado, não precisa ficar contando piada, nada disso. Eu estou falando aqui de conexão com as pessoas, né? As perguntas, elas são fundamentais. Vocês fizeram perguntas, usaram, mas a maioria usou no fim. O sermão de vocês ficou muito bom. Eu fiquei, assim, orgulhoso. Muito bom mesmo. Agora, alguns deixaram aquela isca do início para o fim, que é aquelas perguntas que você faz. Então, na introdução, tente conectar o público com você e com o texto, né? Você conhece algum irmão que já brigou muito? Ó, já é uma pergunta. Peraí, eu conheço. Aí você já mexe com a cabeça da pessoa, porque ela estava ali pensando, meu Deus, será que o Flamengo fez outro gol, não? Aí, na hora que você fez uma pergunta, ela disse, opa, deixa eu ficar ligado aqui, porque vai que ele me pergunta alguma coisa pessoalmente, tá? Então, assim, façam esse esforço. Isso aqui não é recurso pedagógico, isso aqui é um recurso bíblico, tá? Repare o recurso que Deus usa para o Gideão. Eu acho que eu já citei isso aqui, né? Vai nessa tua força, varão valoroso. Gideão estava fugindo, gente. Gideão estava fugindo da guerra. E Deus usa um recurso didático. Quando você diz assim, vai na sua força, é como se Deus estivesse dizendo assim, peraí, que ele mesmo vai chegar à conclusão de que ele não é, mas ele precisa ser. Entendeu? Olha a pergunta de Jesus no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Gente, você quer uma coisa que explode a cabeça de uma pessoa, é uma pergunta certa, na hora certa, e da forma feita de forma certa. Isso é um recurso divino. Então, aqui eu não estou ensinando técnica de neurolinguística, nada disso. Aqui não é técnica de comunicação, o pastor quer que a gente seja coach, não. Isso é um recurso divino. Isso é um recurso divino. A pergunta que Deus fez, se eu não me engano, foi o próprio Caim. Onde é que está seu irmão, Caim? Não foi? Não foi, Rafa? Você que leu o texto aí recente? Onde é que está seu irmão? Você vê que Deus já sabe a resposta. E por que ele faz perguntas? Porque a pergunta te implica. A pergunta te coloca na cena do crime. Cadê seu irmão? Olha a resposta de Caim. Porventura, eu sou algum guardador de meu irmão? Eu não sou guardador de ninguém, não. Para você ver que mexeu com a cabeça do cidadão. Então, assim, é um recurso, não é psicológico, é um recurso divino. A mulher samaritana, Jesus fez uma pergunta para ela. Não, pediu para ela ir buscar, não é isso? O marido. Ah, mas eu não tenho, né? Como é que não? Peraí. Mexeu. Você vê o tempo todo, Deus usando recursos para mexer com a mente da pessoa e trazer ela para a mensagem. Então, façam isso, que vocês vão ver que o resultado é outro. As pessoas se conectam com aquilo que você está dizendo, né? Eu faço perguntas o tempo todo. Entenderam, irmãos? Eu nem vou repetir mais nada, mas só o fato de vocês dizerem, você entendeu? Opa, eu estava desatento, eu vou prestar atenção, pastor, desculpe, voltei para o sermão. Porque, gente, ouvir a mesma pessoa 40 minutos é um desafio. Numa sociedade como a nossa, do TikTok, como é que chama? Dos rios de 30 segundos, você, um irmão, né? Eu fazer igual o pastor Jeremias Pereira. Meu irmão, se você for pregar, só tiver 10 irmãos, não fique murmurando no púlpito, não. Pregue a palavra e, no final, ainda dê uma oferta para cada irmão. Irmão, R$10 para você, porque você veio me ouvir. Né? Você ainda dá uma oferta para o pecador que estava lá. Mas não, aí a gente se embaraça, a gente fica chateado, né? A gente fica enervado porque os irmãos não foram nos ouvir, como se a gente fosse, né, essa Coca-Cola toda, entendeu? Então, assim, não permita isso. Pregue para 10 como se tivesse 1000, que aí você pode ter certeza que na próxima, aqueles 90 que não foram,
eles vão ficar sabendo e vão dizer assim, rapaz, na próxima pregação dele eu não vou perder, não, eu vou querer ir. Entendeu? Então, assim, são coisas que eu queria comentar antes de passar aqui para o nosso querido Carlinhos. Carlinhos Félix. Rapaz, isso é nome de cantor gospel famoso. Vai, querido. Passa nem perto, pastor. Ó, você vai... Amém, graças a Deus, mais uma vez. Meu nome é Carlinhos, eu sou de Brejões, na Bahia, cidade onde aconteceu o Desperta Nordeste 2025. Alguns dos irmãos eu sei que estavam presentes aqui. Mas vamos voltar para o nosso objetivo, né? Aliás, o meu objetivo não é falar algumas coisas que não tem a ver, mas o meu texto é o seguinte, foi Lucas 15, do 8 ao 10, fala da dracma perdida. O meu título é Grande Valor, ou Valor. O tema, Deus, através de seu amor, busca e restaura aqueles que se encontram perdidos, mesmo quando o mundo diz que já não tem mais jeito. E o objetivo é fazer com que os ouvintes entendam que, mesmo perdidos, tem muito valor para Deus. De igual modo, ele chama todos ao arrependimento e se alegra quando um só deles se arrepende e volta para os seus braços. O texto base eu já falei, e se os irmãos quiserem acompanhar, fiquem à vontade. Eu vou ler aqui para que alguns que não queiram abrir a Bíblia possam acompanhar. Então, Lucas 15, 8, eu vou ler aqui para os irmãos. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia, não vai à casa, buscando com diligência até encontrá-la, e achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Assim, digo-vos, a alegria na presença dos anjos de Deus, por um só pecador que se arrepende. Vamos orar em nome de Jesus. Deus amado e querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua fidelidade. E te pedimos, Deus, que o teu Espírito Santo ilumine, Deus, cada mente nesta noite, ó Pai, e que possamos cada dia mais colocar em prática os teus ensinamentos, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém. A minha introdução, Lucas 15, do 8 ao 10, relata que Jesus conta 3 parábolas. Uma delas é da mulher que tinha 10 dracmas e, perdendo uma, acende a candeia, vai à casa até encontrá-la. Quando a encontra, são as amigas e vizinhas para se alegrarem com ela. A moeda perdida éramos nós quando estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Mesmo perdidos, tínhamos valor para Deus, pois todo o tempo Ele nos chama ao arrependimento. Primeiro ponto, a dracma estava perdida, mas o valor dela era o mesmo. A dracma era uma moeda de prata, porém de muito valor para aquela mulher. A dracma foi perdida, mas continuou com o mesmo valor. As pessoas, mesmo longe dos caminhos do Senhor, têm valor para com Ele. Aplicação para nossas vidas. Você pode ter se perdido na caminhada cristã, na comunhão com os irmãos e até mesmo com a sua família, mas Deus lhe dá valor. Isso não significa que você não é precioso aos olhos de Deus. Segundo ponto, Deus não se limita para encontrar aqueles que se perderam na caminhada cristã. Mas uma aplicação para nossas vidas. Você pensa que a sua vida não tem mais solução? Ou não pode ser perdoado? Deus, na sua infinita misericórdia, tem te procurado com amor e carinho todo o tempo. Só depende de você o buscar enquanto se pode achar. Isaías 55, 6. Deus pode te salvar hoje através de sua palavra. Ponto 3. A conversão do pecador é motivo de alegria. Versículos 9 e 10. A festa no céu quando um pecador se arrepende do seu pecado. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ele se alegra com a volta do pecador que se arrependeu. A dracma é levada ao seu lugar de origem. Mas uma aplicação. Se você voltar hoje arrependido,
Você não será rejeitado, ao contrário, recebido com júbilo. Há uma festa no céu preparada para aqueles que se arrependem. Conclusão: Jesus contou uma parábola para mostrar como Deus age na vida de alguém que se desviou dos seus caminhos. Não há ninguém sem valor, não existe causa perdida para Deus. É uma moeda de grande valor que Deus quer colocar no seu lugar de onde foi perdida. Você pode estar com a sua vida em ruína espiritual, na sarjeta, nos vícios. Mesmo assim, você tem um dono que é Deus. Ele está iluminando seu caminho e varrendo o seu pecado para te salvar. Como você se sente? Um apelo. Como você se sente? Talvez você hoje se sinta igual àquela dracma, perdido e nas trevas sem esperança. Saiba que Cristo está iluminando e varrendo toda a sujeira da sua vida espiritual hoje. Só precisa você dizer que aceita a luz de Cristo. Venha para Cristo e Ele te iluminará. E a festa no céu. Uma ilustração bem rápida aqui. Imagine que você tem algo de valor dentro de sua casa e desaparece. Você procura pela casa toda, revira os cantos até encontrá-lo. E quando encontra, fica feliz e compartilha sua felicidade com todos à sua volta, por ter achado algo que você tanto procurava. De igual modo, a alegria nos céus, na presença dos anjos de Deus, por um só pecador que se arrepende. Amém. Que Deus nos abençoe. Palavra com o pastor. Amém. Amém, querido. Bênção de Deus. Bênção de Deus, viu? Pronto. O povo está dando glória aí. Deus abençoe. E é isso. A gente está construindo, né, uma jornada muito bom. Eu quero só rapidamente para a gente. Eu estou doido para voltar aí logo para a geografia, né? Mas eu não posso também atropelar alguns processos, tá? Eu quero rapidamente colocar aqui para vocês um quadrozinho. É porque eu tinha preparado esse quadro e acabei, eu já ia me passar, né? Já ia deixar ele sem comentar. Mas o que é que eu quero fazer alguns comentários aqui, parte a parte, tá? As partes boas, para quem eu já mandei o parecer, vocês já sabem. Então, eu não vou focar muito nisso aqui, tá? Eu mandei o parecer individual já para os que mandaram pelo Forms e vou começar, prometo para vocês que logo, logo eu já mando o parecer daqueles que me mandaram pelo WhatsApp, tá? O sermão. E quem não entregou, gente, ó, eu dei o prazo até hoje, mas assim, tudo é negociável. A gente sabe que cada um aqui está com sua luta. Eu, por exemplo, eu estou de atestado. Hoje eu não trabalhei, amanhã eu não vou trabalhar, porque eu não fiquei bem mesmo, né? Então, assim, eu entendo perfeitamente. Essas intercorrências, elas acontecem, e é só a gente negociar, tá? Só dizer, pastor, pelo amor de Jesus, me dá aí, né? Mantém a porta da graça aberta, né? E aí a gente mantém, tá? Eu quero fazer algumas observações que eu notei, e aqui são observações gerais, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, alguns objetivos, eles estavam, assim, muito genéricos. O que é um objetivo genérico? Não está muito claro onde você quer chegar, tá? Ou então se confunde com o tema. Lembrem-se, muita gente ainda confundiu isso. Tema e título. Gente, o tema é o assunto. Lembra que a gente falou que o tema, ele pode ser baseado em uma única palavra? Você pode resumir o tema em uma única palavra. Por exemplo, o tema do meu sermão, o tema central, fé. Pronto. O tema central do meu sermão, família. É o assunto, tá? Então, o objetivo, para ele ser um objetivo bom, ele precisa estar conectado com aquilo que você quer chegar. E, normalmente, o objetivo, ele tem relação com quem vai te ouvir, tá? Ou seja, seu público. Por exemplo, se eu vou falar para famílias, para casais, por exemplo, então, o meu objetivo precisa estar conectado com isso. Eu vou pregar num culto infantil.
Eu posso colocar um objetivo para casais num culto infantil? Não. Então, o público, ele ajuda você a entender onde é que eu quero chegar. Eu vou pregar para pessoas que a maioria é descrente, pessoa que não conhece Jesus. Então, meu objetivo é o quê? Fazer com que as pessoas conheçam a Cristo. Explicar o plano da salvação de maneira bem satisfatória. Sei lá, você vai traçar um objetivo de acordo com aquelas pessoas que vão te ouvir. Ah, pastor, mas é para a igreja toda. Vai ser uma mensagem para a igreja toda. Aí, o objetivo ele tem que ser um pouquinho mais amplo. Ele tem que ser um pouquinho mais amplo. E ele tem que ter relação com o texto que você vai trabalhar. Tá? Se o texto que você vai pregar é sobre libertação, né? Então, você vai falar sobre libertação, que nós somos libertos do poder do pecado. Pronto. Então, seu objetivo tem que estar conectado com isso. O meu objetivo é demonstrar que em Cristo há verdadeira liberdade. Pronto. Então, você vai falar de libertação e o seu... Então, um objetivo genérico é quando você não deixa claro onde é que você quer chegar com essa mensagem, tá? O tema e o título eu já expliquei aqui de novo, tá? O tema não pode ser muito longo. Teve gente que colocou o título bem curtinho e o tema maior que o título. Aí eu coloquei, você deve ter se confundido, porque o tema, ele é curto. O ideal é que ele seja uma única palavra. Discipulado, pronto, eu vou falar sobre fazer discípulos, o meu tema é discipulados. Qual é o meu título? Fazendo discípulos de todas as nações. Pronto. Então, eu já tenho título, o nome da mensagem, tá? Então, tem que ter cuidado com essa coisa de temas muito longos, tá? A introdução, vocês escreveram. Aí você vai dizer assim, pastor, mas eu poderia explicar isso se eu fosse pregar. Mas lembra que eu falei para vocês, gente, o sermão escrito, para mim, ele tem que ser o mais detalhado possível. Por quê? Porque eu não estou te vendo pregar. O esboço, ele faz sentido para você. Mas para mim, que vou analisar, que vou corrigir, eu tenho que ter uma noção do que você vai falar. Então, aí você tem que colocar na introdução, detalhando um pouco, o que é que você vai fazer na sua introdução. Você vai fazer um panorama histórico para mostrar o que é que estava acontecendo ali? É possível fazer isso na introdução? É. Eu vou fazer um panorama histórico mostrando como Josué chegou naquela cidade de Jericó. Pronto. Então, eu já sei o que é que você vai falar na introdução, tá? Então, e aquele passo a passo lá que eu dei para vocês, que está na apostila, e está também nos slides, nas aulas que a gente usou. Aquelas coisas lá que a gente tem que fazer, saudação, o quebra-gelo. Então, eu queria ter visto mais isso na introdução de vocês, tá? Então, e as perguntas, teve gente que fez isso de forma brilhante. Começar com perguntas, sabe? O que é que você está sentindo nessa noite a respeito do amor de Deus? Por que você veio aqui nessa noite ouvir a palavra de Deus? Então, aí você desperta, chama a pessoa, aí depois você vai e explica o que você quer falar, tá? Outra coisa que eu confesso para vocês que eu fiquei preocupado, e eu peço em nome de Jesus que isso seja quebrado aqui agora, tá? Gente, vocês fizeram hermenêutica e fizeram comigo. Então, assim, o texto precisa ser interpretado. Vocês não podem elaborar um sermão, uma pregação, sem levar em conta a interpretação correta do texto, tá? Não pode fazer alegoria. A gente já aprendeu tudo isso aqui em hermenêutica, que isso não cabe mais. Isso não pertence mais a vocês, tá? Então, vocês sabem o passo a passo de interpretar um texto. Então, não pode pegar um texto que está falando de um assunto e, de repente, sabe? Aí ficou até bonitinho, arrumadinho dentro do sermão,
mas não foi feita a interpretação do texto. O texto da pregação, ele precisa ser passado por todo aquele crivo do método de estudo bíblico. Lembra do OICA? Observação, interpretação, correlação, aplicação. Aí depois pegar todas as regras de hermenêutica, entender o texto. Dá trabalho, mas você vai pregar, de fato, a palavra de Deus, certo? Então, tenham cuidado com isso, tá? Tenham cuidado com essa questão. A divisão textual, alguns tópicos ficaram desequilibrados. Assim, você falou de mais de um, por exemplo, primeiro tópico, você falou muito. Já o segundo e o terceiro ficou pouquinha coisa. Então, tente, isso serve até para livro, né? Quando você está lendo um capítulo de um livro, se você vê que o capítulo anterior era muito grande, aí o seguinte só tem 3 páginas. Aí você vai dizer assim, ih, rapaz, será que o autor, ele não, né? Ele ficou assim, desalinhado, né, na hora da escrita. Então, assim, tem que ajustar isso, tá? A divisão textual, ela precisa ser balanceada. Ela precisa ser balanceada, tá bom? A aplicação, em alguns momentos, também foi genérica. Seja mais específico. Se dirija às pessoas. Quem é que você quer que viva isso? Fale diretamente. Ó, irmãos, vocês precisam, na hora de aplicar o sermão, ser mais direto. Fale diretamente ao coração. Ei, você que está pensando em se divorciar, larga a mão disso. Vai para a palavra de Deus. Ei, você que está numa vida de pecado, não quer abandonar esse pecado, larga isso. Então, a aplicação ela tem que ser mais direta. Ela tem que ser mais direta, né? Ah, pastor, mas se eu falar desse jeito, pode ser que algumas pessoas fiquem ofendidas. Não. Se você não está falando com arrogância, se você não está falando mandando nas pessoas, né? Mas você está falando que a palavra de Deus diz, se elas ficarem bloqueadas, elas vão ficar com a palavra de Deus. Mas seja direto, vá direto ao ponto, né? O que é que as pessoas precisam fazer diante do que elas ouviram? A aplicação é para isso, né? A ilustração, alguns usaram ilustrações repetidas da introdução, ou deixaram de ilustrar. Teve muita gente que não usou ilustração diretamente, tá? Já teve gente que usou a ilustração do próprio texto, eu considerei, né? A conclusão, ela não pode ser muito assim, abrupta, né? Ah, acabou. Não. A conclusão é a transição para o apelo. Então, fiquem ligados, na hora da conclusão, prepare bem a sua conclusão, tá? Tem gente, por exemplo, que deixa todas as aplicações para a conclusão. É até uma dica que eu dou para quem achar melhor. Ah, pastor, eu não gosto de aplicar tópico a tópico. Eu posso deixar as aplicações para a conclusão? Pode. Agora, tenha cuidado, para você não voltar tudo de novo. Já viu aquele pregador que, quando ele chega na conclusão, ele prega o sermão todo de novo? Tipo assim, ele levou 30 minutos para chegar na conclusão, aí agora ele gasta mais quase 30 falando tudo de novo. Então, tem que ter cuidado. A aplicação não é mais explicação. Você explica, depois aplica, né? Então, não precisa explicar de novo o que você já explicou na conclusão, não precisa. Então, você pode fazer isso também, tá? E o apelo, lembre-se disso, faça apelo para pessoas. Poucas pessoas fizeram isso, poucas. Teve gente até que colocou, se eu não me engano, teve uma pessoa que colocou assim, apelo para crente, apelo para descrente. E aí sim. Então, faça isso. Qual é o apelo para crente, pastor? O apelo para o crente é o quê? Meu irmão, você talvez está cansado, desanimado, não quer mais obedecer essa ordem da Bíblia. Esse chamado é para você também. Se renove no Senhor, se revigore no Senhor. Você que está aqui, que sua família está passando lutas, talvez você está pensando em desistir, chutar o balde, é para você. Então, o apelo é para quê? O apelo
O apelo é para quê? Para que a pessoa volte para a palavra, né? E para o descrente? Para o descrente é o apelo para entregar a vida a Cristo. Ó, você não vai conseguir viver o que você acabou de ouvir agora sozinho. Você precisa da ajuda do Senhor, você precisa entregar sua vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo vai vir morar dentro de você, ele vai te ajudar a você obedecer essa palavra. Se você entregar sua vida a Jesus hoje, aí você faz aquele apelo mais voltado para a pessoa que é descrente. Tá certo? Pronto. Paloma, não entendi não. Você fala o quê? Leu o sermão aqui na aula? Pronto. Ó, eu preciso de uns minutinhos aqui para a gente trabalhar geografia. Aí eu lhe pergunto, você não acha melhor deixar para a próxima aula? Aí eu te dou 10 minutinhos. Pode ser? Oh, obrigado, meu irmão. Obrigado pela compreensão, tá? Aí, assim, fica combinado isso. Se eu me esquecer, você puxa você puxa meu paletó que eu te dou seus 10 minutinhos, tá? Mas eu tava querendo criar, de repente, Pronto. Eu tava querendo, de repente, a gente criar esse mecanismo, tá? Em algum momento da aula, a gente ter ainda essa possibilidade. Porque é na, é na prática que a gente vai poder ouvir os colegas. Teve gente que falou comigo isso no privado. Ah, foi muito bom ouvir os colegas pregando, porque eu consegui ver melhor a estrutura, entendeu? Então, é isso. A gente está aqui numa construção. Amém? Queridos, agora, nesse momento, eu vou colocar aqui para vocês a nossa apostila de geografia bíblica, tá? E aí eu já quero começar falando para vocês aqui o seguinte. Eu sou geógrafo de formação, tá? Eu sou formado em geografia pela UESB, né? Pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, o campus lá de Vitória da Conquista, mas eu não sou especialista em geografia bíblica, tá? É a primeira vez que eu vou ensinar essa disciplina. Então, assim, é diferente, porque alguns podem criar uma expectativa assim, muito alta, né? O pastor é formado nessa área, então. Então, assim, eu conheço muita coisa, mas não me atrevo a dizer que eu sou um especialista em geografia bíblica. Tá? Inclusive, eu fiz contato com um professor que é especialista, ele ficou até de trabalhar uma aula com a gente, mas eu não consegui ainda a confirmação com ele, né? Então, nós vamos ter aí 3 semanas de geografia bíblica, e se der certo, amém. Se não der, eu vou pedir para ele gravar um vídeo ou coisa do tipo, e de repente eu coloco na aula de sábado, né? Ou de repente eu faço um bate-papo com ele, tipo um podcast, né? E aí eu coloco como a aula de sábado. Eu vou ver o que é que vai ser possível fazer, tá bom? Mas assim, a primeira coisa que eu quero começar aqui é perguntando para vocês. Quando vocês ouvem a expressão geografia, qual é a primeira coisa que vem na mente de vocês? Coloca para mim aí no chat, por favor. Uma frase curtinha. O que é que vem assim, uma palavra, uma frase que vem assim na mente de vocês? Espaço, já gostei da expressão, ó, espaço, mapa, território, localização, lugar. E, rapaz, o povo é tudo chique na geografia aí, ó. Região. Trouxeram quase todas as categorias da geografia aí, né? Lugar é uma das principais, o espaço, território, uma categoria fundamental, região, uma categoria dificílima de entender e de explicar. Eu tive professores no curso que diziam assim, olha, vocês não me perguntem o que é região, que eu ainda não consegui entender, né? Então, pessoas que são doutores, mas a gente acaba, de alguma forma, entendendo, né? O que é região. Tipo de terreno, beleza. Ó, primeira coisa é a gente lembrar da origem da palavra, tá? Então, a gente tem a palavra geo,
a expressão, né, o prefixo gel, que significa o quê? Eu acho que essa daí todo mundo sabe, né? Gel significa o quê? Alguém lembra? Não. Tem a ver, mas literalmente terra, isso, terra. Literalmente é terra, né? Então, todas as ciências que começam com gel é alguma coisa relacionada à terra. Só que é terra sistema, planeta, não é terra solo, barro, né? A terra que a gente pega ali e tal. É terra sistema, tá? Que também tem gente que confunde isso. A terra, quando eu falo terra, a pessoa acha que eu estou falando de solo. O solo, né? O chão batido ali, onde você planta as coisas. Então, claro que isso faz parte, mas a terra seria o todo, né? Seria o todo, seria o sistema. E grafia, todas as palavras que têm grafia, tem a ver com o quê? Estudo seria logia, né? Grafia é outra coisa. Grafia, quem lembra? Escrita, exatamente. Então, assim, geografia é o quê? É uma tentativa nossa, né, como pessoas, de descrever. De descrever. Descrever o quê? A Terra. Descrever o quê? Os lugares, né? Descrever as representações gráficas fazem parte. O mapa é uma das, né? Existem várias representações gráficas que a gente pode usar na geografia, e os mapas são os principais, é a principal representação gráfica, né? A gente pode usar um croquis, a gente pode usar o próprio globo terrestre é uma representação gráfica, a gente pode usar uma planta, é uma representação gráfica do espaço, tem várias, tá? Eu estou trabalhando aqui com vocês para a gente se situar no que é que a gente vai entrar aqui agora, certo? Beleza. Quando a gente fala da Bíblia, eu preciso me preocupar com isso? Isso me ajuda na hermenêutica? Isso me coloca num lugar onde eu consiga entender melhor o texto bíblico? Óbvio. Exatamente, Paulo. Né? Nós precisamos entender que todas as narrativas, tudo que está escrito na Bíblia aconteceu de verdade. Não é conto da carochinha, não. Aconteceu de verdade. E aconteceu dentro do espaço geográfico. Dentro do espaço geográfico. Então, o que é o espaço geográfico? É esse conjunto em que envolve a parte física do planeta e a sociedade que nele vive. Então, quando eu leio que Moisés subiu um monte, esse monte existe de verdade. E eu não posso estar lendo isso e não ter a curiosidade, pelo menos dizer assim, que monte é esse? Onde é que ele fica? Como é que é ele? Né? Eu tenho que parar e dizer assim, onde é que é? Como é que era a temperatura, gente, nessa região que Moisés estava? Quando a Bíblia fala do mês, no mês tal, que ele foi em tal lugar, assim, assim, que temperatura mais ou menos estava isso? Porque é fácil, né, dizer que Moisés ficou 40 dias lá no monte, mas quando você vai olhar as latitudes de Israel, e você sabe que altas latitudes, médias e altas latitudes, você tem queda de temperatura. Então, meu amigo, 40 dias no monte, onde você não tem aquela temperatura, sabe, agradávelzinha, que você está no escritório, que está naquela coisa ali na casa dos 22, 23 graus, você comeu um frio danado, que tem muita gente que acha que Israel, né, é aquele desertão o tempo todo, mas Israel, minha gente, Israel cai neve. Os lugares mais altos de Israel é neve pura. Inclusive, o Jordão é
ele é resultado de um processo de derretimento da neve. Então, você tem as cordilheiras, né, os montes mais altos de Israel, onde essa neve derrete e que vai gerar ali um regime que a gente vai chamar na geografia de regime nival, né? Que é quando o rio ele tem a sua principal fonte de alimentação, o derretimento de neve, de gelo. Então, assim, não é tão simples. A gente olha para o texto, ignora essas coisas, não pode. Porque isso enriquece, isso dá uma beleza para o texto, que você vai dizer assim, rapaz, o negócio lá não era fácil, não. Difícil, entendeu? Você vê João Batista com vestido de pele de camelo. Por que João Batista... Se ele está no deserto, por que ele está com pelo de camelo? Não, deserto. Você está no deserto do Saara? Você está... Onde é que você está? Que temperatura é? Porque uma coisa é você estar num deserto quente, tá? Que é mais quente do que frio, porque deserto sempre vai ter frio, né? À noite a temperatura cai bastante. Mas, assim, esses detalhes do texto que a gente deixa escapar e que está dentro daquilo que é a geografia. Então, sempre conecte isso. O texto que eu estou lendo aconteceu de verdade, aconteceu dentro de um espaço geográfico. Esse espaço geográfico é o quê? É a parte física do planeta, então aconteceu em algum lugar mesmo, onde tem um rio, onde tem um monte, onde tem uma floresta, aconteceu num lugar que é físico, tá? Mas que havia uma sociedade ali, vivendo naquele lugar. E o autor bíblico, ele viveu isso. Ele viveu isso. Então, eu tenho que tentar, de alguma forma, mergulhar nesse espaço do autor e do leitor, né? Do autor e do leitor. Teve alguém que levantou a mão, gente? Me perdoe, eu me empolguei aqui. Foi Paloma? Eu levantei, foi. Vai falar. Eu vou falar rapidinho, que eu sei que o senhor está querendo caminhar, mas eu também não posso deixar de falar uma coisa que eu acho muito interessante quando faz geografia bíblica, né? Primeiro fato que me chamou a atenção foi pensar nisso, que esses lugares, eles existem, né? Eles existem e hoje se fazem muitas discussões. Eu sempre acompanho a discussão da Igreja Presbiteriana, com Hernandes Dias Lopes fazendo live dentro do transporte, falando, Augusto Nicodemos, né? Acho bem interessante pensar, né, em visitar esses lugares santos, que tem uma história, como que deve ser interessante rememorar, relembrar ali, ó, e se ver naquele lugar mesmo sagrado, né? Não deixa de ser. Tem uma história assim muito, muito rica, né? Que a gente tem sempre estuda quando lê a Bíblia. A Bíblia. A outra eu me chocar quando, lendo lá em Gênesis, né, que vai depois seguindo, lá em Êxodo, falando, né, da Terra Prometida, o caminho que da saída ali do Egito, as pessoas fazem, né, dá aquela volta, e aí o mapa mostra muito, né, a terra que está próxima, mas pelo plano de Deus, eles vão ficar ali no deserto, com Deus mostrando o seu poder, né, toda aquela história, porque é um plano do Senhor, sabendo que está perto, mas eles dão uma volta. Então, essa geografia me lembra muito isso também, né? O agir de Deus diante das coisas como Ele quer, e o que Ele quer mostrar, o que eu pretendo. Eles estavam perto, mas eles fizeram outro caminho. Então, eu acho muito interessante pensar em geografia bíblica no sentido de compreender, né, os lugares, os espaços, os modos de viver daquelas pessoas, né? Bem interessante. Amém. Perfeito. Perfeito. Então, assim, conhecer a história de Israel já é uma coisa fundamental, né? Mas conhecer também os lugares principais, entender como era essa região do mundo e como é ainda hoje, né? A gente é importantíssimo. É importantíssimo. Então, eu não sei se vocês lembram que eu falei para vocês, gente, o coração do curso é hermenêutica e homilética. O coração, tá? Tudo que vocês verem, a partir de agora, tudo que vocês verão, ouvirão, participarão a partir de agora, é como se nós tivéssemos, né, como o Carlinho lembrou aí das camadas, né, Carlinho?
você está lembrando que eu estou colocando camadas em cima de uma coisa que eu já entendi. Então, nesse momento aqui, eu considero vocês numa condição já de pregar com desenvoltura, com autoridade, sabendo o que está fazendo, não vai ficar mais titubeando, tá? Sabe interpretar um texto, ok. E o que é que vem a partir de agora, pastor? A partir de agora, a gente vem com mais cultura bíblica, mais conhecimento para ajudar nessa hermenêutica. Eu preciso fazer uma boa hermenêutica do texto para pregá-lo, para ensiná-lo, para trazer ali para a classe da minha escola dominical, ok. E como é que eu vou fazer isso? Eu preciso agora aumentar minha bagagem. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora no curso é isso, aumentar a bagagem para que eu possa cada vez mais interpretar melhor, tendo mais recursos para interpretar o texto, e também, nessa coisa, eu poder saber como falar. Então, tanto que os trabalhos que eu vou passar para vocês, sempre vai ser nesse tom. É um sermão, é um estudo bíblico, é uma aula para criança. Ó, todo mundo vai elaborar uma aula para criança aí, explicando alguma coisa. Então, aí vocês vão montar o trabalho de vocês, tá? A ideia é essa, que a gente possa pegar esses novos conhecimentos que vão vir e melhorar nossa hermenêutica. Eu vou estudar teologia sistemática, isso vai me ajudar na hermenêutica? Claro. Você precisa ter uma noção de categorias, de temas bíblicos. Então, a gente vai aprender isso lá em teologia sistemática. Isso ajuda na hermenêutica, isso ajuda na hora de pregar, isso ajuda na hora de explicar um texto bíblico na escola dominical. Então, o que a gente vai fazer agora é uma crescente, mas eu considero que o coração aqui já está pronto, né? Que é saber como interpretar, vocês já sabem, tá? Mas eu estou com dúvida em algumas coisas, por isso que eu mandei o link lá das aulas, porque tem coisa que vocês vão ter que dar uma relida, vai ter que assistir a aula de novo, é normal. Toda construção, ela é assim, tá? Ninguém sai, assim, de um curso sabendo tudo. Ninguém. Eu lembro que quando eu terminei o curso de geografia, eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? Tem que dar aula, né? Pois é, seja bem-vindo à realidade. E ali você vai preparando aula, você vai se organizando, daqui a pouco você diz assim, rapaz, eu consigo explicar essas coisas, eu achei que eu nunca ia conseguir. Mas por quê? Porque você se preparou, você se organizou, você foi, né, teve a experiência ruim, não ficou legal, vou fazer de outra forma. Então, é isso, tá? É isso. Aí a gente tem que pensar algumas coisas aqui. Vamos pensar aqui, por exemplo, João 4,4. João 4,4 diz que era necessário passar por Samaria. Eu estou pegando textos conhecidíssimos, tá? Porque se você entender o texto conhecido, você vai aplicar isso de outra forma. Quando Jesus... Deixa eu tirar aqui a capa Deixa eu pegar aqui e colocar o que eu estou querendo trabalhar aqui agora, tá? Vamos lá. Deixa eu aumentar mais aqui. Pronto. Tá dando para ver aí? Então, João 4,4. Era necessário passar por Samaria. Você, como alguém do Querigmáticos, camarada da pregação, que passou 10 meses da sua vida comigo aqui, toda segunda-feira, você não pode mais ler um texto desse e passar batido. Você tem que parar e dizer assim, peraí, onde é Samaria? Pega a sua Bíblia, entendeu? Por isso que a gente está fazendo esse sorteio de Bíblia, incentivando, quem não tem ainda, a gente vai, né? A gente vai. Esse mês, eu nem ia fazer isso, mas eu senti agora aqui, senti um toque especial aqui. Senti um toque de Deus aqui, eu vou fazer o que eu vou fazer mesmo. Esse mês a gente vai fazer diferente, viu, irmão? Diferente assim. Na próxima aula, eu vou sortear 2 Bíblias, tá? Vou sortear 2 Bíblias. Aí, o que é que eu vou fazer? Uma Bíblia, eu vou sortear só para quem não tem Bíblia de estudo.
todo mundo aqui é crente, né? Em nome de Jesus, não tem ninguém aqui que mente, graças a Deus. Então, assim, todo mundo que não tem Bíblia, eu vou pedir para colocar o nome primeiro no chat, rapidinho. Vai ter que estar na aula, tá? Se faltar aula, já era. Então, assim, você vai colocar o nome, aí eu vou pegar seu nome. Na semana que vem, você vai botar seu nome, aí eu vou pegar e vou sortear. A primeira Bíblia vai ser para quem não tem, tá? Para quem não tem Bíblia de estudo, certo? E a outra eu vou sortear para todos os alunos, certo? Agora, sim, eu estou com problema, porque minha memória não está me ajudando muito. Então, assim, quem já ganhou, a gente tem que dar um jeito aí desses irmãos não ganhar de novo. O que vocês acham? Quem já ganhou, né, gente? Quem não ganhou, professor, não vai participar do sorteio. E quem já ganhou, eu acho que não vai participar, não, tá, gente? Pelo amor de Jesus, para não ganhar de novo, né? Aí, Helen Pastor, Oi. não, no caso, eu tenho 2 Bíblias de estudos, né? Pronto. Uma que eu ganhei aí e uma outra que eu já tinha. Porém, se porventura, de repente, num sorteio desse, eu ganhasse uma Bíblia de estudo, eu ia passar a Bíblia para um irmão que não tem uma Bíblia de estudo. Amém. Amém. Obrigado, querida. É isso aí. A gente está lutando. O meu desejo é que até o final do curso, todo mundo que não tem a sua Bíblia de estudo, né? Porque ela ajuda. É uma ferramenta, tá? É uma ferramenta. Gente, vocês vão botar o nome na aula que vem, tá? Eu não vou pegar esses nomes aqui, não. Pronto. Mas aí fiquem tranquilos, tá? Me cobrem. Eu tenho que anotar isso, porque minha memória... Mas vocês não vão deixar, né? Vocês não vão deixar eu me esquecer disso, não. Então, assim, fica combinado isso. A gente vai ter 2 Bíblias sorteadas, tá? A primeira, para quem não tem, e a segunda vai ser para geral. Agora, eu vou precisar contar aí com vocês aqueles, por exemplo, mesmo que tenha, se quiser, não tem problema não, tá? Mas é porque a gente vai tentar fazer com que todos os irmãos aí tenham a sua Bíblia de estudo. Vamos lá. Aí, assim, quando você lê que era necessário, primeiro, aí você tem que parar e pensar, onde é Samaria? Procura na sua Bíblia. A maioria das Bíblias tem os mapinhas no fundo, né? Essa daqui que eu tô não tem, pelo que eu estou vendo aqui. Ela não tem, tá? Mas a maioria tem. Então, o que é que vocês vão fazer? Olhar, pelo menos, por curiosidade, gente. Você não pode. Para depois você não achar assim, Samaria. Será que Samaria é o nome de uma mulher? Né? Então, tem que ter a curiosidade. Parar e pensar assim, onde é Samaria? Ah, mas eu não tenho como... Pergunta no Google, no chat GPT. Essas fontes não é o melhor, né? O ideal é você ter um comentário bíblico, alguma coisa. Mas se não tiver, tem onde procurar. Eu já dei o site para vocês, já coloquei lá no grupo umas 2 ou 3 vezes. Então, tem como procurar, tá? Então, lembrar, é uma rota tradicional dos judeus, da Judéia à Galileia. Então, Samaria fica no meio. Você tem a Judéia de um lado e a Galileia do outro, tá? Então, muitos evitavam passar por Samaria, por quê? Porque era considerado uma terra de gente impura. Lembra que os samaritanos, eles ajudaram a perseguir os judeus na reconstrução do templo, dos muros. Então, se criou um ódio étnico entre eles. Isso é geografia. Isso é geografia bíblica, tá? Então, por razão religiosa e étnica, eles evitavam, mas era necessário passar. Jesus, ao atravessar essa região, ele está desafiando barreiras culturais, uma série de coisas, né? Então, a geografia bíblica vai te dar esses elementos.